Amados, hoje a lição de número 5, tá? Nós iremos hoje ver e falar sobre a realidade bíblica da santificação cristã. Esse é um tema que particularmente nós já temos falado bastante nos últimos meses, por exemplo, por conta do culto de doutrina, onde a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Então a gente tem visto e já falado muito sobre esse assunto, que é a santificação. Mas é sempre bom a gente rever esses assuntos, porque toda vez que a gente rever, a gente consegue extrair ainda algo maior e melhor para nós. Eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 13, ou melhor, do versículo 13 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Eu vou ler o 1 e os irmãos lerem o seguinte, e assim a gente vai até o versículo 19. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Os irmãos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, ainda todos, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Amados, eu gostaria de expor aqui com os irmãos, para que a gente entenda, pode entrar, para que a gente entenda a intenção do apóstolo Pedro está exortando a santidade, tá? Qual é a intenção de Pedro ao exortar a santidade? Quando Pedro escreve essa carta, tá? Ele escreve para aqueles irmãos que estavam dispersos, portanto ele trata como peregrinos, irmãos esses que estavam nas províncias romanas da Ásia Menor, por exemplo, e acredita-se, tá? Isso aqui um entendimento de muitos teólogos que entendem que esses irmãos talvez fossem aqueles irmãos que tivessem sido convertidos na primeira pregação de Pedro lá de Atos 2, tá? Por conta da perseguição, esses irmãos, eles fugiram e estavam pelas províncias romanas da Ásia Menor. Portanto, logo aqui no primeiro versículo do capítulo 1, a gente vê Pedro falando assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tá? Então, esses irmãos eram já convertidos. Por quê? Porque no versículo 2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O que acontece, amados? Pedro, ele se preocupa com esses irmãos que, como diz o texto, estavam como peregrinos, como estrangeiros em terras distantes, o que acredita-se que tenham sido dispersos, né, espalhados por essas áreas, por conta da perseguição que havia, tá? Pedro, então, ele traz a exortação a esses irmãos, assim como Paulo faz com os irmãos em Efésios, tá? Lá em Efésios, os nossos irmãos de Éfeso, Paulo, ele fala para os irmãos, olha, vocês não são como os demais gentios, vocês agora, né, têm sido lavados, têm sido purificados no sangue de Jesus. E aqui, Pedro, ele faz a mesma coisa, só que agora com esses demais irmãos, exortando a santidade. Ou seja, em outras palavras, Pedro, ele está falando com os irmãos assim, olha, vocês estão distantes, vocês talvez possam se sentir sozinhos, talvez vocês possam se sentir comprometidos por causa da perseguição, aonde também acontecia em relação aos judeus convertidos, que por causa da perseguição de Roma, muitos apostatavam da fé em Cristo e voltavam então ao judaísmo. Então, havia muito esse cenário, que uns fugiam, outros que abandonavam a fé porque não suportavam a perseguição, não suportavam a pressão de ser um cristão, de seguir a Cristo. Aqui esses irmãos, Pedro, ele está exortando eles, e ele começa dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então Pedro aqui, ele chama a exortação, e em outras palavras ele está dizendo assim, olha, vocês estão longe de tudo, de todos, que são cristãos, mas não se deixem levar pelas coisas que estão aí. Não se deixem se misturar com as coisas que estão aí. Não deixam as concupiscências que antes já havia em vocês, de novo tomar conta da vida de vocês. É o que acontece, por exemplo, quando alguns irmãos vêm do Brasil, chegam aqui, não acham uma igreja e acabam se afastando de Cristo. Porque aí começa a fazer várias outras amizades, começa a se envolver em várias outras coisas, e aí a fé vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, e quando vê, estão longe de Deus. Então, essa carta de Pedro é para esse tipo de irmãos, dizendo, olha, permaneçam firmes, permaneçam firmes. E a lição de hoje, ela quer nos mostrar por que devemos ser santos. Por que devemos, como eu disse em Casa com a USP, por que devemos exalar santidade, independente do lugar onde a gente esteja? Né? Independente se nós estamos juntos como irmãos em Cristo, ou se eu estou sozinho, lá do outro lado do mundo, onde não tem cristãos perto de mim para cultuar a Cristo comigo. Mas eu preciso ser santo em todo lugar. E a lição, ela vai nos expor isso. Por que nós precisamos? Entende? Por que nós devemos ser? Para nós que somos cristãos e já temos estudado continuamente sobre santidade, já é uma resposta muito óbvia. Né? Até porque o próprio texto, ele diz, no versículo 16, portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu, não é Pedro, é Deus. Tá? Então, para nós, isso é muito óbvio. Só que é óbvio agora, quando nós estamos fortes, firmes, quando nós
estamos aqui, temos um local, uma igreja onde podemos cultuar. Agora, essa palavra tem que ficar cravada em nosso coração quando nós estivermos sozinhos, longe de tudo e de todos. Aí, a gente tem que estar tão sensível ao Espírito para que Ele sempre lembre em nosso coração: sede santo, porque eu sou santo. E não é só ser santo. Ele diz: é ser santo em toda a vossa maneira de viver. Então isso é lindo para a nossa vida. Isso é importante para a nossa vida. Entende? Essa é a importância de nós estarmos sempre relembrando. Eu disse e repito, porque hoje é fácil. Né? Fácil, lógico que cada um de nós enfrentamos conflitos e certas dificuldades. Mas hoje nós temos um local onde a gente se reúne, onde a gente vem louvar, onde a gente vem ouvir a palavra. Agora, e quando estamos sozinhos? Como, por exemplo, aconteceu no lockdown, na Covid, tudo fechado, a igreja ficou 8 meses fechada. Nós fazíamos somente uma live no domingo, com a escola bíblica dominical. Mas muitos se esfriaram, porque perdeu o calor humano de estar aqui presente, conversando. E são nesses momentos em que essa palavra ela tem que se tornar viva e eficaz dentro do nosso coração, para nos mantermos firmes em todo o tempo. Tá? O primeiro ponto é como o próprio texto nos deixa claro. Deus é santo. E por isso devemos ser santos. É a primeira coisa que nós devemos entender. Somos santos ou devemos ser santos porque Ele é santo. E nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto de santidade, porque a primeira coisa que nos vem à cabeça é: mas somos todos falhos, pecadores, como seremos santos? Né? Mas considerando que Deus é santo, nós devemos o adorar na beleza da sua santidade. Lá em Salmos 96, versículo 9, o salmista vem escrever da seguinte forma. Salmos de número 96. Ele diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. E aqui é um ponto a analisarmos. Por quê? O escritor do Salmo 96, ele diz que nós devemos adorar na beleza da sua santidade. Aqui no Salmo 96 é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Ou seja, como devemos cultuar a Deus. E nós devemos cultuar a Deus na beleza da sua santidade. O que isso quer dizer? A primeira coisa que nós devemos ter no nosso coração é que você venha ao culto. Você vem ao culto não porque simplesmente você quer vir ao culto. Você vem ao culto não porque você está com saudade dos irmãos, porque eu queria rever o Francis, a nossa irmã. Não. Mas nós viemos cultuar a santidade do nosso Deus. Isso quer dizer, em outras palavras, que no meio do nosso culto, ou durante o nosso culto a Deus, a importância é a santidade dele. Ou seja, não iremos desviar o nosso foco para nenhuma outra coisa a não ser a santidade de Deus. O que isso quer dizer? Lá em Romanos capítulo 1, Paulo ele nos dá um exemplo do que acontece muitas das vezes no meio dos cultos. Romanos capítulo 1, ele diz assim,
versículo 19, por exemplo, eu queria ler só um versículo em específico. Sim, ó. Vamos ler do 19 ao 23. Ele diz assim: porque o que Deus se pôde conhecer nele se manifesta. Não, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem, ou em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O versículo 24 e 25. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O contraste, é o oposto do que o salmista está dizendo no Salmo 96. Romanos capítulo 1, o texto que nós acabamos de ler, é o que muitas das vezes acontece nos cultos. Vou falar de uma forma bem resumida e bem superficial. Adoram mais homens, dirigem a glória que era para Deus, mais para homens, sendo homens cultuados, do que de fato cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Paulo, ele começa nesse texto que a gente acabou lendo, dizendo que Deus manifestou as coisas invisíveis, e quando nós olhamos para toda a criação, nós vemos o poder da sua majestade. E mesmo assim trocaram a Deus por imagem de homem, de répteis, de quadrúpedes, adorando mais a criatura do que o Criador. Quando nós entendemos que viemos cultuar a Deus na beleza da sua santidade, porque Ele é santo, até a nossa atitude tem que ser outra dentro do culto. Até o nosso comportamento tem que ser outro dentro do culto. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu não estou dizendo que você tem que se comportar de forma opressora, né? Ou oprimido, aqui dizendo não posso fugir, não. Nós devemos, primeira coisa, vir com um coração alegre. Porque Deus é Deus. Independente das dificuldades que nós passamos na nossa vida, que vamos passar, independente dos problemas, nós vamos o adorar na beleza da sua santidade. E a sua santidade nos traz alegria, porque Ele é santo. Um coração alegre para o culto. Um coração disposto a cultuar. Então, quando viemos ao culto, devemos estar alegres, satisfeitos por estarmos cultuando a Deus. Como eu disse, exalando alegria. E não ficar engessado, porque o pastor disse que temos que ter muita reverência. Reverência é uma coisa, você ser engessado, ser mal encarado, ser mal-humorado, num culto é outra coisa. Entende? Temos que ter a alegria de estar juntos, cultuando a Deus na beleza da sua santidade.
A reverência vem em quê? Em comportamentos. Como é que eu me comporto dentro de um culto, sabendo que aqui vocês não estão reverenciando o pastor da igreja, mas vocês estão diante da santidade de Deus. Não sou eu, porque eu preciso me comportar com tanta reverência tanto quanto vocês. Todos nós. Isso não vale daqui para lá, isso vale no geral, para todos. Essa não é a igreja do pastor, essa é a igreja de Deus. Entenda isso. Você vem para cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Então não deixe de direcionar a sua adoração à santidade de Deus trocando por outras coisas. Trocando e deixando você se distrair com qualquer outra coisa que possa desviar essa adoração a um Deus que é santo. Devemos ser santos porque Jesus Cristo foi santo. E como nós aprendemos, nós devemos ser a imagem de Jesus Cristo, andar como o caráter. O mundo tem que ver Cristo em nós, não é isso? E aí eu estava conversando com a minha esposa em casa e eu fiz uma pergunta para ela. Normalmente nós aprendemos, ou não vou dizer que aprendemos, mas normalmente é comum ouvir que Jesus era 100% Deus e 100% homem. 100% homem. Só que nós precisamos entender que esse 100% homem no entendimento humano é equivocado. Porque Jesus ele não era 100% homem. Entenda isso. Ele era 100% carne. Porque em 1 João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus fosse 100% homem, ele não poderia ter morrido como um cordeiro imaculado. Porque o homem é de natureza pecaminosa. Entende? Então, o que isso quer dizer? Quando nós falamos que ele era 100% Deus e veio como 100% homem, nós devemos tomar cuidado em interpretar isso. Porque muitas pessoas ouvem, não, porque Jesus era homem também, era carne, mas não de natureza pecaminosa. Se nós lermos, por exemplo, duas referências, Romanos 5,14, obrigado, meu amigo. Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aí ele diz assim, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tá? Guarda isso. Agora, lá em 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Jesus é mostrado através de Paulo como o segundo Adão. Tá? Quando falamos que Jesus era 100% homem, era como Adão antes da queda. Então, quando olhamos para Jesus como homem, você pode ver na imagem, na figura de Jesus Cristo, o homem antes da queda. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado quando dizemos ele era 100% homem. Não. Calma aí. Porque ele era santo. Como homem, assim como Adão era antes da queda, também estava sujeito a tentações, não estava? Só que Adão, na primeira tentação que veio, ele caiu. Jesus, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Entende? Então, quando nós ouvirmos dizer
que Jesus era 100% homem, 100% Deus, essa parte humana é antes da queda. É o homem, é a forma de carne, como João diz no capítulo 1 de João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela figura de Jesus é como Adão antes da queda. E por isso que nós devemos seguir a Jesus Cristo. Porque ele veio em forma de carne, em forma de homem, e em nada pecou. Nos mostrando que é possível nós vivermos em santidade. É possível vivermos em santidade. Aí nós temos muitos outros fatores que hoje operam contra nós. Né? Assim como foi nos tempos de Jesus. Por quê? Porque o pecado, né, já está no mundo. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz, ou no capítulo 5 ou 6 de Romanos, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. Então nós temos o pecado batendo na nossa porta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você pisca e você pode estar pecando ao piscar. Você respira e você pode estar pecando ao respirar. Entende? Nós estamos hoje vivendo nessa natureza. Mas Jesus, ele também nos deixou o caminho. Falando, olha, vocês podem ser assim. Se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, primeiro devemos ser santos porque Deus é santo. E nós devemos ser santos porque Jesus, o Senhor Jesus, é santo. E nós devemos segui-lo. Portanto, na oração em que Jesus faz, né, lá em João 17, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. E ele diz no capítulo 17 de João, versículo 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui é um ponto a se analisar também, porque nessa oração de Jesus, ao pararmos e darmos atenção a essa frase de Jesus na sua oração, nos leva a refletir que se nós nos esforçarmos para sermos santos, você pode estar fortalecendo a santidade do seu próximo. Você pode estar servindo de exemplo para quem está próximo a você, sendo santo. A pessoa que olhar para você, ela vai ver a santidade, vai ver Cristo em ti, vai ver o brilho do Espírito em ti, e isso pode trazer para ela força. Isso pode trazer para ela motivação. Então, quando eu leio essa frase na oração de Jesus Cristo, tá? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se você procura viver a palavra, se você procura cumprir a palavra, e aqui nós sabemos, já deixamos claro, que teremos dificuldades, que não será fácil, que vamos errar, mas se nós procuramos viver de tal forma, outras pessoas são santificadas através disso. Porque quando você for dar um conselho, quando você for conversar com essa pessoa vai sentir alegria, regozijo. Isso vai motivá-la a buscar a santidade. Por isso, devemos nos apegar nessa frase de Jesus em particular, que é o contexto da nossa lição, e entendermos a necessidade de sermos santos, como Jesus era santo. E Jesus era tão santo que numa passagem lá de Lucas, capítulo 4, versículo 34, quando ele chega dentro da sinagoga,
Um endemoniado ou seja, o demônio de um endemoniado, ele reconhece a santidade de Jesus Cristo. Lucas 4, versículo 34. Vamos ler o 33 e o 34. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. Você imagina, assim como foi em Gadara, né? Aqui, quando Jesus chega na sinagoga, a presença de Jesus Cristo já espanta os demônios. Só a presença dele. É por isso, amados, que nós dizemos que quando nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade e damos lugar ao Espírito dele, qualquer pessoa que entrar aqui entrevada, endemoniada, e qualquer coisa possessa, a presença de Deus neste lugar já vai expulsar tudo lá fora. Porque eu creio assim. Isso é uma responsabilidade nossa, porque somos nós que cultuamos a Deus. Então, se existe tamanha reverência e santidade no nosso culto a Deus, os demônios não chegam. Porque aonde a presença de Jesus chega, o mal tem que sair. É isso que o texto está nos mostrando. Veja que os espíritos que estavam naquela pessoa, já logo falaram: por que você já vem nos julgar, nos condenar? Eu sei que tu é o Santo Deus. Você imagina como é que é tamanho poder sobre a vida de Jesus Cristo. E eu digo isso para você e para mim, porque essa autoridade no nome de Jesus, ela está sobre as nossas vidas. Você e eu podemos ter essa tamanha autoridade se vivermos em santidade. Se vivermos em santidade. Porque o Espírito que Ele nos prometeu e está em nós, nos capacita a isso. Nos capacita a isso. Amém? Terceiro ponto. Devemos ser santos, porque o Espírito de Deus, Ele é santo. Por isso se chama Espírito Santo. E se o Espírito de Deus, que é santo, habita em nós, como pode conviver a luz com as trevas? Como pode as trevas e a luz se misturarem? É impossível. Entende? Nós, na quarta-feira, nós falamos aqui sobre a pessoa que ela se diz cristã, mas vive de um jeito mundano. E aí eu digo, como isso é possível? Isso só é possível se a pessoa de fato ainda não teve um encontro com Cristo. Isso só é possível se de fato ela ainda não se converteu. Entende? A pessoa que diz: sou cristã, sou cristão, mas vive de um jeito mundano. Jesus, ele diz assim: olha, né? Outro está comigo, outro não está comigo. Né? É sim ou não? É preto ou branco? Não é isso? Então, amados, quando entendemos que o Espírito de Deus, Ele está em nós e Ele é santo, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos orienta. Quando nós somos regidos pelo Espírito, nenhuma condenação há para nós. Paulo vem dizer isso.
quando somos regidos pelo Espírito, nenhuma condenação há. Então, amados, o Espírito, ele é quem convence do mal. O Espírito, ele é quem transforma. O Espírito é quem faz cumprir aquela profecia de Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Que diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quando nós entendemos que é esse Espírito que hoje habita em nós, nós devemos ter sensibilidade à sua voz. Né? Aquele coração fechado, aquele coração duro, mesmo que quando eu me converta, meu coração ainda seja, né, endurecido para muitas coisas, agora entendendo que o Espírito dele habita em mim, eu preciso orar e falar assim: Deus, continue aperfeiçoando a boa obra que em mim começou. Continue aperfeiçoando. Se ainda houver pedra nesse coração, continue arrancando e trazendo um coração de carne. Por que um coração de carne? Porque pedra não tem sensibilidade. A carne, ela é sensível. E nesse quesito de carne, não de natureza pecaminosa, mas um coração natural, ele é sensível. Um coração puro, ele é sensível. Ele te faz ouvir mais a voz de Deus. Ele te faz ouvir mais a voz do Espírito. Então, por isso que ele diz: eu vou tirar da carne de vocês esse coração de pedra. E vou colocar um coração de carne. Um coração sensível. Um coração que esteja disposto a ouvir a minha voz. Que esteja disposto a deixar o meu Espírito que vai habitar em vocês, que deixa disposto a deixá-lo guiar a sua vida sobre os meus estatutos, sobre a minha palavra. Então nós, amados, precisamos manter esse coração sensível dentro de nós. E eu digo para os irmãos que infelizmente, no decorrer da sua carreira cristã, muitas das vezes, pode haver a chance do coração de pedra querer voltar. Entende? Ao longo da sua carreira cristã, da sua caminhada cristã, muitas das vezes o seu coração de pedra pode estar querendo voltar e assumir um coração de carne. E é por isso que nós precisamos estar sempre renovando, sempre pedindo: tira de mim toda a dureza do meu coração. Tira de mim toda a incapacidade de sentir o teu Espírito e ouvir a tua voz. Né? Então, amados, devemos ser santos, porque Deus é santo, Jesus Cristo é santo, e o Espírito que em nós habita é santo. E o Espírito que em nós habita, ele não é só santo. Nós já vimos que tem vários nomes para o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, ele é o Consolador, ele é professor, ele é revelador, ele é guia, ele é instrutor, ele é tudo na nossa vida. Então, amados, em outras palavras, isso me chama muito a responsabilidade e me dói quando eu olho para dentro de mim e falo assim: você é portador de um Espírito do Deus Altíssimo?
que Ele é santo em tudo. E a função dele é me fazer andar em santidade. E se eu não ando em santidade é porque eu não estou dando ouvido à voz. Se eu não ando em santidade é porque eu estou ignorando. Isso pode me ser cobrado. Primeiro que a gente já viu aqui na quarta-feira, que ignorar a voz do Espírito é um pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Né? É um pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Você sente, você sabe, você praticamente vê, mas você ignora. E isso pode te trazer a pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Amém, amados? Alguma pergunta, algum comentário? Veja bem. Entendendo que devemos ser santos, nós devemos entender também que a santificação ela é como um processo na nossa vida. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Tá? Nós já falamos muito sobre isso. A santificação ela é como um processo na nossa vida. E a primeira fase da santificação, como nós já aprendemos aqui outras vezes, é a santificação posicional. O que isso quer dizer? A partir do momento quando você se converte, a partir do momento quando você confessa a Cristo como Senhor, você agora está em posição de santo. Por quê? Porque você reconheceu, e eu acho que essa não seria a melhor forma de nós expressarmos, e quem somos nós para reconhecer alguma coisa, mas, em outras palavras, nós confessamos o sacrifício e reconhecemos o preço que foi pago pela nossa vida. Como, se não me falha a memória, acho que é Pedro que diz, que não fomos comprados nem por ouro e prata, por coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Jesus. Então, amados, quando confessamos a Cristo como Senhor, Ele nos enxerga agora como santo. Mas não é porque você deixou de ser pecador, não é porque você agora você não faz mais nada de errado. Não é isso não. Se não me falha a memória, acho que foi na última lição que o nosso irmão Luiz ele deixou isso aqui bem explicado e eu achei muito interessante, que é o sangue de Cristo sobre a nossa vida, derramado, faz com que quando Deus olhe para nós, enxergue a pessoa de Jesus Cristo em nós. Porque se Ele enxergasse somente nós, seríamos fulminados. Entende? Seríamos merecedores da morte. Porque eu e você ainda temos a natureza pecaminosa. E o pecado nos afasta de Deus. Mas por sermos cobertos pelo sangue de Cristo, lavados no sangue de Cristo, quando Deus olha para nós, Ele vê a pessoa de Jesus Cristo em nós, porque há a marca do sangue de Jesus em nossa vida. E isso nos torna inocentes, por causa da marca do sangue de Jesus na nossa vida. É por causa disso. Então, por causa disso, nós agora estamos na posição de santo. Por causa disso agora, nós estamos colocados, separados do mundo. Como João também escreve lá no primeiro capítulo de João, que nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, como filhos, por mais que ainda sejamos de natureza pecaminosa, Deus nos olha como separados, santos. Ali está o meu povo, ali está o meu servo, ali está a minha filha. É a santificação posicional, tá? Ainda que a gente passe por tribulações, tá? E muitas das vezes a gente nem demonstre perfeição na nossa vida. Mas é assim que Deus nos enxerga, como santo. E aqui o sentido de santo é separado.
mesmo que você e eu sejamos pecadores, somos separados do mundo. Não seremos julgados igual ao mundo, se nos mantivermos na presença de Deus. Entende? Ainda somos pecadores, mas somos vistos por Deus como santos. Veja bem, os irmãos aqui, eu acho que acredito que todos aqui conhecem a história, a situação da igreja de Corinto, né? Acredito que todos os irmãos aqui saibam que Corinto era uma igreja problemática, uma igreja que tinha muitas situações, muitas causas, que se eu e você olhássemos para aquela igreja e alguém viesse nos aconselhar, eu acredito que nós não acataríamos o conselho daquela igreja, conhecendo as causas de lá. Não é isso? É aquilo que eu até falei uma vez na quarta-feira aqui, que se você passa na porta, igual aqui assim, ó, a pessoa passa na porta. Se você passasse na porta da igreja de Corinto, você ia falar assim, aquela igreja é canela de fogo. Porque é mistério, é profecia, é revelação, é tudo. E tu ia falar, ih, rapaz, gostei. Aí na hora que tu entrasse e conhecesse a situação da igreja, tu ia falar, ih, isso aí, sei não, hein? Né? Muitos casos absurdos dentro da igreja de Corinto. Só que olha que interessante, mesmo sabendo que Corinto era tudo isso, como é que Paulo começa a carta aos Coríntios? Vamos ler? Capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Primeiro ele começa, a igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele começa a carta de Corinto assim. Mesmo sabendo as causas que tinha lá. Porque nesse primeiro capítulo, Paulo ele mostra que ele foi avisado das coisas que estavam acontecendo lá. Só que olha como é que Paulo trata a igreja de Corinto. Entende? Ele sabia de todas as causas. Mas ele começa a carta falando, olha, vocês são povo de Deus, igreja de Deus. Vocês são santos, santificados em Jesus Cristo. Isso nos mostra, mano, que mesmo com as imperfeições, mesmo com o nosso comportamento errado, aos olhos de Deus, somos vistos como santos, porque somos separados. Não entenda isso, veja bem, não entenda isso como, então eu posso ficar sossegado. Não, porque Deus vai te cobrar como santo. Se Ele te vê como santo, Ele vai te cobrar como santo. Entenda isso. Isso não nos isenta da responsabilidade. O que eu quero deixar aqui claro é que muitas das vezes nós dizemos assim, fulano cheio de problema que quer vir me aconselhar. Nós, aos olhos de Deus, somos todos santos. Ainda somos. E por sermos aos olhos de Deus santos, Ele vai nos cobrar santidade. Então não se deixe levar porque, já que eu sou pecador, Deus conhece, mesmo que eu seja imperfeito, mesmo que eu demonstre, né, quando passar por tribulações, eu venha fraquejar, Deus sabe, né, mas eu ainda sou santo. Não, calma aí, filho. Isso ao mesmo tempo que é um consolo, isso é uma exortação. Entende? Então não se acomode nisso não, tá? Porque você está em posição de santo diante dos olhos do Senhor, tá?
mesmo que a gente não seja imperfeito, não nos isenta de andar em santidade. Mesmo que a gente cometa erros, não nos isenta de tentar viver sem cometer tais erros. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, mesmo que cometamos tais erros, entenda que somos comprados, lavados, justificados, santificados. E isso nos será cobrado todos os dias. Amém? Primeiro estágio, santificação posicional. Agora a santificação progressiva. Não confundam, tá? Toda vez que eu falo progressiva, às vezes me dá a entender que alguns irmãos confundam progressivo com progressista. É diferente uma coisa da outra. Tá? Eu digo isso porque a gente já estudou aqui um trimestre inteiro falando sobre o progressismo, que são essas liberdades teológicas, costumes, né? Tudo que tem se envolvido no meio da igreja aí para deixar light o evangelho e ser inclusivo, né? Isso é progressismo. Aqui nós estamos falando de santidade progressiva, o que progride, o que cresce, o que avança, o que se mantém cheio, tá? Então, o segundo estágio é a santidade progressiva. O que isso quer dizer? Como a gente disse, mesmo sabendo que somos falhos, mesmo sabendo que vamos errar, devemos mortificar a nossa carne todos os dias para vivermos em santidade. Então, se eu cometo tal pecado, se eu cometo tal erro e o Espírito me corrige, eu devo me arrepender e abandonar para que eu não o pratique mais. E assim eu tente viver corretamente, de acordo com a palavra. Entenda uma coisa, durante essa vida na Terra, nós vamos ter vários conflitos internos, vários conflitos espirituais. Porque Paulo bem deixa claro que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então você e eu viveremos nesse conflito até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você e eu lutaremos contra a nossa carne praticamente todos os dias. Mas se eu entendo que eu preciso viver em santidade, que eu preciso buscar a santidade, que eu preciso ser santo em toda a minha maneira de viver, e eu vou ser santo porque Deus é santo, então eu vou lutar todos os dias. Eu tenho que, é como se eu fosse me arrepender todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós vamos buscando santidade até Jesus voltar. Vamos vivendo em santidade de uma forma progressiva. Se ontem eu achei que eu fui bem, hoje eu procuro ser melhor ainda. Amanhã eu vou procurar melhorar. Se ontem eu não orei, eu digo, então hoje eu vou orar. Se ontem eu não li a Bíblia, não meditei, então agora eu preciso. Só que isso não é um dia sim, um dia não, né, meu?
Isso é uma coisa que tem que ser colocada no nosso coração na intenção de crescermos em santidade. É a sede, não é religiosidade. É diferente você ser uma pessoa religiosa e você querer buscar a santidade. Até porque quem quer buscar a santidade se mostra ainda mais humilde e discreto. Sabia? O efeito é reverso. Aquela pessoa que quer buscar a santidade e ela de fato, ela quer viver uma santidade diante de Deus, a última coisa que ela vai ser é uma pessoa nariz em pé, arrogante, exalando santidade por aí afora, de uma forma negativa. Entende? Então, quando você olha para uma pessoa que você fala assim, rapaz, aquele irmão, aquela irmã, ela é diferente, é porque você pode ter certeza que no particular dela, ela está buscando santidade. Entende? Quando eu leio a Bíblia e eu vejo o próprio Jesus Cristo, através de atitudes e atos, mostrar o que é ser servo, eu interpreto que santidade, parte dela, é isso. Você não precisa ficar se mostrando para ninguém. Mas quanto mais você busca ser santo, mais humilde você é demonstrado na frente dos outros. Não porque você quer ser hipócrita, né? E ser vítima, ficar se vitimando e qualquer outras coisas. Mas porque as pessoas vão ver a simplicidade de Deus na sua vida. E isso vai te tornar santo. É um efeito totalmente contrário do que muitas vezes as pessoas criam uma figura na cabeça do que é ser santo. Ser santo não é como, às vezes eu vejo umas mensagens, e eu nem sei se esse pastor está vivo, é um pastor americano, Benny, já ouviu falar dele? Benny. Isso. Aí eu estava vendo uma das mensagens dele, né? Não vamos entrar no mérito se é de fato usado por Deus, ele já foi considerado um grande pregador, um grande, né? Então não vou entrar nesse mar. Mas o que me chama a atenção é ver, por exemplo, tipo, a pessoa carregando o lenço dele para ele. Essas pequenas coisas que já me chamam a atenção. Entende? Então a pessoa vai, quase que está aqui pregando, aí vem alguém e serve água na boca dele. Sabe? Isso, amado. Agora, assim, isso aqui que eu vou fazer é antiético. Tá? É antiético. Mas, na minha opinião pessoal, isso para mim já desmonta qualquer coisa. Sabe? Porque a santidade que vem de Deus para a nossa vida, ela nos deixa cada vez mais simples. Jesus dobrou o joelho e foi lavar os pés dos discípulos. Ele foi servo. Quem fazia isso naquela época, naquelas casas, era a mais baixa categoria de servo dentro da casa, que ficava lá lavando aqueles pés sujos. Porque na época não tinha sapatinho bonitinho igual hoje, não, filho. Era aquela napa enrolada no pé para não machucar a sola do pé. Entende? Pode entrar. Era aquilo enrolado na ponta do pé. Aí as pessoas só andavam a pé pelo deserto. Aí você imagina, a pessoa chega em casa, aí vai lá o servo lavar o pé, tá aquele pé talvez machucado, às vezes pisou em fezes na rua. Tem lugares onde as pessoas não usam às vezes calçados, hoje em dia até usam. Você deve ter ouvido falar de um bicho de pé que chama? Bicho de pé, peguei muito. Imagina o pessoal lá, cara. Entende? Aí tu tá lá como servo lavando aqueles pés lá. Sabe? E Jesus estava lá. Ainda fala para Pedro, se eu te lavar, filho, tu não tem parte comigo. Aí a gente hoje quer exalar a santidade como? Franco, pega aqui minha água para mim, por favor. Sabe? Vamos interpretar a santidade da forma original, né, gente?
Vamos procurar viver a caráter de Cristo, que apesar de ser Deus, Senhor, ele se fez como servo. Né? Então, amados, essa é a santidade progressiva que nós precisamos buscar. Tá? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo ele vem falar da seguinte forma: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele bota ali, que vos abstenhais da prostituição. E aqui é um ponto que nós devemos nos atentar, amados, porque a prostituição era e é ainda uma grande causa de prejudicar a santificação. Já foi falado aqui outras vezes que hoje, por causa da tecnologia, é muito fácil as pessoas se prostituírem. É muito fácil cair em tentação. Isso era uma causa na época, porque principalmente na cultura romana, isso, luxúria, nossa, era o que mais se tinha. E ainda é nos dias de hoje. Muitos irmãos, muitas igrejas, elas caem por causa de prostituição. Porque aqui a prostituição, ela engloba tudo que envolve relações. É dado como prostituição. Igrejas perdem liderança por causa de prostituição. Casamentos acabam por causa de prostituição. Irmãos entram em contenda por causa de prostituição. Pessoas são presas por causa de prostituição. Embora a gente esteja falando aqui de muitas outras coisas que também afetam a nossa santificação, a nossa santidade, na lição, ele nos deixa mais específico essa parte da prostituição, da sexualidade. Porque, de fato, era e ainda é um grande problema. Muitas das vezes, você pode ser capaz de se proteger de todas as outras coisas que podem comprometer a sua santidade. Mas numa roladinha na rede social, pode corromper toda a sua santidade. Então, amados, a santificação progressiva, nós devemos vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Temos que tomar cuidado em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Lembra o que eu disse? Não é porque Deus me vê como santo, mesmo sendo errante, mesmo sendo pecador, que então eu vou me acomodar. Pelo contrário. Se Ele te enxerga como santo, Ele vai te cobrar santidade. Quando nós buscamos viver em santidade de uma forma progressiva, a Bíblia nos revela que se formos fiel até o fim, seremos salvos. Então a santificação na parte perfeita, tá? Na parte final, é quando nós nos encontrarmos com Cristo e termos os nossos corpos glorificados. E ali então não haverá mais imperfeição alguma. E não haverá nada mais que possa comprometer a nossa santidade. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, ele diz que nós seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, 2, ele diz: amados, agora
agora somos filhos de Deus. Ou seja, você é santo. Agora você é santo. Tá? E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Deus te olha como santo. Você é separado, mas ainda não nos é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É a glorificação final do nosso corpo. Seguindo no versículo seguinte aqui, do versículo 3, aí ele volta nos exortando à santificação progressiva, porque ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então a parte final da nossa santificação será naquele grande dia. Então veja bem, éramos vistos como pecadores, éramos vistos como pessoas condenadas à morte, sem nenhuma chance de salvação. E Ele nos colocou em posição de santo. E agora, vivemos uma santidade, porque queremos chegar à perfeição. E chegar à perfeição não é ser um homem perfeito nessa terra, uma mulher perfeita nessa terra. Mas é para que quando Jesus Cristo voltar, sejamos glorificados e semelhantes a Ele. É por isso que vamos lutar todos os dias pela nossa santidade. Hoje, acho que as irmãs chegaram para recepcionar elas ali. Indo para a parte final da nossa lição. A santidade na prática. O que isso quer dizer? Irmão, você falou que devemos ser santos porque Deus é santo. Jesus é santo, o Espírito é santo. Vimos que estamos em posição de santo e por isso precisamos nos santificar todos os dias para chegarmos a uma santidade final, a uma santificação final, a glorificação dos nossos corpos. Mas o que é a santidade na vida diária? Quem pode me ajudar aí? Como é que é ser santo na vida diária? E não pense em coisas profundas, não. Pense no básico que funciona. Orar, ler a Bíblia, ouvir louvores ajuda também, às vezes, quando você não está assim muito. Acho que o joelho é bom para dobrar e orar. Não digo que isso possa dizer assim, não posso deixar de orar para ouvir louvor. Mas acho que o ouvir louvor por si só, eu pelo menos escutava muita música de música, sempre gostei muito de música, por exemplo. E quando eu comecei a tocar para louvores em específico, no início, logicamente, me foi um pouco irritante, porque eu tinha uma necessidade diferente de música pelo estilo também que eu escutava. Aí depois, conforme eu fui me adequando ao meu ouvido a isso é quase como se eu ouvisse, se eu recebesse a palavra pelo ouvido em vez de pelos olhos, dentro da leitura. É quase isso. De certa forma, isso ajuda. Não dá para dizer que isso não me deixa, de certa forma, naquele espírito. Sim. Sim. Assim. Mais alguém? Tentar não pecar. Tá? Tentar não pecar. Tentar não pecar. Trabalhar direito, de forma honesta. Né? Trabalhar direito, de forma honesta. Mais o que? Tentar se desviar de certas... Tentar se desviar do mal, né? Da aparência do mal. Santidade pela veste também. A forma como se veste, né? Como você anda. Veja bem, nós precisamos entender que nós precisamos externar o que há dentro de nós. Tá? Nós precisamos deixar visível quem somos nós. Porque Jesus diz para os discípulos e deixa para nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, como que as pessoas podem saber que você é sal e luz
se você não externa aquilo que tanto você se enche. Entende? E esse é um ponto. Como é que eu posso externar a minha santidade? O irmão Luiz já falou uma ali. Como é que a gente externa a santidade? Você ser o que você é dentro da igreja. Você serve a Deus, você é fiel a Deus, você tem que ser lá fora assim, você tem que se comportar lá fora como servo do Senhor. Exatamente. Exatamente. Então a gente precisa externar a santidade dentro da escola. A gente precisa externar a santidade, sabe onde? No trabalho, como o nosso irmão disse. E muitas das vezes é no trabalho que a gente falta com santidade. Não porque a gente falta trabalho, não porque a gente, se atrasa para chegar no trabalho, mas sabe onde que falta santidade em nós no trabalho? Quando a gente fala assim, isso aqui nem me pertence mesmo, tá bom isso aqui do jeito que é, vou fazer de qualquer maneira mesmo, isso aí. Aí é o nosso pecado. Porque você pode ser um funcionário do mês. Você pode chegar meia hora antes de bater o ponto. Você pode ser considerado, aos olhos dos homens, um funcionário muito bom. Por quê? Porque você chega, se você pega às 7, você chega às 6h30, Se você tem que largar às 5, você larga às 5h30. Então, aos olhos dos homens, você pode estar sendo um funcionário exemplar. Mas se você trata o seu emprego com desdém, se você faz de má vontade, se você faz de qualquer maneira, entenda que você não está externando a sua santidade. Entende? Se você faz de qualquer maneira, não adianta você ser um funcionário exemplar aos olhos dos homens. Porque se ser santo na minha vida cotidiana é externar o que há dentro de mim, o Espírito que há dentro de mim, que é o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade, sinceridade, honestidade. Então eu vou procurar fazer como se eu faria ou estivesse fazendo para o meu Senhor Deus. Isso é bíblico. Vamos ler? Pode falar. Antes de eu ir para o trabalho, eu chego meia hora antes, coloco o louvor, leio o Salmo 91 e santifico a academia de trabalho, para poder começar a dar aula de reabilitação aqui lá. Muito bom. Mas a irmã trabalha com amor e felicidade? Trabalho. Então esse é o importante. Entende? Porque é onde muitas das vezes nós pecamos, nós erramos. Vamos lá, para Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Colossenses 3, 22 e 23. Ele diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne. Então não é Deus. Tá? Obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne. Está falando do teu chefe, do teu patrão. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Chego meia hora antes, saio meia hora depois. Tá? Mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. E aqui Senhor agora é Deus. Tá? E não aos homens. Aí o 24 para a gente encerrar. Sabendo que recebereis do Senhor Deus, tá? O galardão da herança. Porque a Cristo, o Senhor, servis.
É assim que a gente externa a santidade. É assim que a gente externa a santidade. É assim que o nome de Deus é exaltado e louvado através de nossa vida no trabalho. Entende? Então não adianta, como o texto diz e como nós já dissemos, não adianta eu ser um funcionário exemplar aos olhos dos homens se o meu coração não age com sinceridade e honestidade para com o meu patrão. Entenda que é a santidade na nossa vida diária. Aonde mais devemos nos preocupar em externar a santidade? Falamos de escola, falamos de trabalho, e aonde mais? Em casa. Amados, em casa. E é onde muitas famílias deixam a desejar. Porque na igreja é uma santidade que é canela de fogo, né? É o reteté de Jeová. Mas dentro de casa, a esposa não suporta, o marido não suporta, os filhos não se falam. Não tem alegria, não tem prazer em estar em casa. Não cuida dos parentes, não ama a todos, é brigado com todo mundo da família. Entenda que se Deus olha para nós como posição de santo, ou seja, estamos numa santidade posicional diante de Deus, mesmo sendo imperfeitos, Ele vai cobrar de nós o quê? Santidade. Porque Ele te vê como santo. E Pedro diz que é para sermos santos em toda nossa maneira de viver. Então começa dentro de casa. Eu costumo dizer que não adianta eu conseguir externar de fato santidade no trabalho, na escola, na rua, mas se dentro de casa, porque dentro de casa é onde tudo começa. Só existe uma boa igreja se houver uma boa família, porque a igreja é formada por famílias. Só existe um bom ministério se houver uma boa família, porque um ministério é formado por família. Nós formamos um só corpo. E aí Paulo vem dizer, como pode um membro de um corpo não gostar do outro? Como é que pode uma mão não gostar da outra? Isso é dentro de casa, da mesma forma. Sabe por quê? Porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, amados, a santidade na vida diária, ela começa dentro de casa. Como é que seus vizinhos olham para a sua família? Como é que os seus vizinhos, aonde você sai com a sua família, como você é observado? Porque o escritor aos Hebreus vem dizer que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você acha que não tem ninguém te vendo, mas pelo contrário, está todo mundo te vendo. Eu costumo sempre dizer, você entrou aqui, ó, nessa portinha aqui, escondido, mas pode ter certeza que alguém te viu entrar aqui. E mais cedo ou mais tarde, tu pode passar por ele na rua. E ele fala, você que entrou lá naquela portinha lá aquele dia, lá na Pancova ali. Né? Como é que estão te vendo? Como é que você é visto com a sua família? Qual o testemunho que a sua família demonstra ter? Como é que é o seu comportamento na escola? Como é que é o seu comportamento no trabalho? O que as pessoas dizem? Será que estamos externando a nossa santidade? Que nós tanto buscamos? Que nós tanto oramos, jejuamos? Entenda, amados, que parte da nossa santidade externada é para trazer santificação às outras pessoas. Como que o Evangelho será pregado? Se as pessoas não verem Cristo em nós. Como pregaremos o Evangelho?
se nós não vivemos ele? Como você pode dar um conselho para alguém se você mesmo nem acredita nele? Entende? Antes de você querer salvar o mundo, salva a si mesmo e a sua família. Viva em santidade. Se preocupe, porque no momento em que você se preocupar, pessoas olharão para você e serão edificadas. Irão querer. O que tem na vida daquela pessoa? Por que ela é assim? Eu sei que ela passa por uma situação difícil, eu sei qual é a situação dele. Lá no trabalho ele levou uma bronca do chefe, injustamente, mas ele está de cabeça levantada, feliz, alegre. Eu sinto alegria, eu sinto paz quando eu estou com ele. A sua santidade, amor, ela pode salvar vidas. Não por causa de você, mas porque o que há dentro de ti. Amém? Para a gente encerrar, amor. Como somos santificados? Pela palavra. A palavra nos santifica. Tá? A verdade nos santifica. Jesus, naquela mesma oração que ele fazia pelos discípulos, volta lá em João 17:17. Jesus ele fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, se não me falha a memória, Tiago vem nos escrever: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós estamos aqui ouvindo, mas vamos praticar, vamos viver. Vamos ser santificados na verdade. A palavra é a verdade. Então, amados, toda vez que nós meditarmos, toda vez que nós estudarmos, não procura guardar no teu coração de uma forma escondida, né? Como Davi fala, a tua palavra escondi e guardar no meu coração. Tem gente que esconde mesmo e não lembra onde botou. Porque não consegue achar para viver a palavra. Então, guarda com carinho. E peça ao Espírito Santo nas suas orações para que venha te capacitar a exercer aquilo todos os dias. A te lembrar, Espírito, me lembra disso todos os dias. Para que eu não venha pecar contra Deus. Fazendo assim, amados, estaremos a caminho dos céus. Estaremos caminhando o caminho para a salvação. Entenda, iremos ter conflitos, iremos passar por problemas, tribulações, aflições, mas se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Ele nos deixou o exemplo, ele nos deixou o caminho, ele é o caminho. Vamos viver como Cristo viveu, nos santificando todos os dias.